uma fala carinhosa da nossa irmã, ela fez a observação preocupada com todos nós. É muito importante a gente lembrar que essa dor que sentimos, certo? E que se torna profunda, ela na verdade é a dor da chamada incompreensão. Porque todos nós, principalmente nós os espíritas, sabemos que a morte não existe. O que existe é o desconhecimento nosso do processo da nossa própria existência, certo? Então, equivoca-se aquele que pensa que vir a uma casa espírita ou trabalho espírita, a busca de uma carta do amigo, da amiga, do bem-querer nosso que desencarnou, equivoca-se acreditando que vai viver o luto novamente. Ao contrário, a espiritualidade superior é tão importante na nossa vida e nos ensina preciosidades. E ela sempre está presente, e nós temos que lembrar do nosso anjo da guarda. Ele sempre está presente a nós. Portanto, quando a gente vem, eles não deixam a gente reviver a dor. Eles colocam no lugar a esperança e a certeza de que a morte não existe e que a vida continua. Portanto, equivoca-se aquele que pensa assim, que se vier vai vivenciar a dor. Ao contrário, vai vivenciar um momento de muita felicidade e alegria, porque quando a gente identifica com mais segurança, certo? Que eles ou elas estão bem, continuam na existência, felizes, e muitas vezes muito mais felizes do que estavam aqui conosco na Terra, né? Então, só essa observação e vamos dar continuidade, iniciando pelo nosso cumprimento, que a doce paz de Jesus nos envolva nesses instantes, né? A gente deixou para desligar o celular aqui na presença de todos, para lembrar dessa importância de desligar. O estudo da tarde compõe esse trabalho de muitos e muitos anos, né? É importante a gente sempre lembrar que é um trabalho que foi orientado pelo próprio Chico, né? Então, é um trabalho que nós já percorremos em inúmeras cidades, em inúmeras casas espíritas, levando a oportunidade de realizarmos o nosso consolo. E a gente sempre, orientados pela espiritualidade, buscamos promover um estudo dentro, porque não são só nós encarnados que necessitamos do estudo. Os nossos irmãos e irmãs que estão no plano espiritual, mas que vieram para cá, eles também compartilham do aprendizado. Por isso, a gente faz esses dois momentos. O primeiro momento, alegria cristã, aonde a gente realiza esses momentos de felicidade ao cantar. O cantar é sempre muito importante. Sabe por quê? Porque o cantar, o bom cantar, a música positiva e com as letras sublimadas, nos levam a um campo vibracional superior. A música vai nos levando à harmonia e à ligação com o plano espiritual superior. Mas se a música for doentia, com mensagens também doentias, nos leva a mundos inferiores, de sofrimento e de muita angústia. Por isso, a escolha da música é importante. No primeiro momento a gente faz a alegria cristã, depois fazemos os estudos. A partir de encerrar o estudo, a gente inicia o trabalho mediúnico. Nesse momento, quando eu vou cantar, na verdade é eu e um bocado de espírito que fica junto comigo nesses momentos que a gente vai cantar, para harmonizar o trabalho. A música nesse momento, vocês vão observar, quem não conhece, ela modifica, é uma música mais suave, mais harmoniosa e que nos traz a todos nós uma paz de espírito. E ao mesmo tempo, quando a
ligação mental e mediúnica de minha e João vai nos conduzindo para as escolhas das músicas. E as músicas normalmente são escolhidas de acordo com a condição do espírito comunicante. Porque muitas vezes eles chegam aqui, dado o impacto ao vivo, né? Novamente, com a matéria, eles, alguns que estão menos preparados, sentem esse impacto e se desarmonizam um pouco. Então, essa música nossa, nesse momento, auxilia como um medicamento àquela entidade que está comunicando. Daí, nós, nesse momento, estaremos num plano de silêncio total. A gente sempre lembra, o silêncio tem que existir. Não é por capricho do médico, não é por capricho do médico cantor, não. É porque o médico, quando ele está se preparando para receber a mensagem, ele expande o seu perispírito e a sua capacidade de captação das vibrações, das energias. E os nossos irmãos do plano espiritual comunicam conosco através das energias, a energia mental deles. E aí o que acontece? Como o médium expande o seu perispírito, ele aumenta a capacidade de captação dos sons, das imagens, dos campos vibracionais. E aí, naquele instante, uma conversinha paralela lá no fim da reunião, um cochicho, algum que fica nervoso aí com um copinho de plástico na mão e fica sem perceber, apertando o copinho, creque. Esse creque chega aqui, nossa, num volume tão grande que a gente começa a entrar em perturbação. E nesse instante, o médium, pela conversa, pelo barulho, tá? Ele desloca a sua capacidade de concentração e perde a capacidade de captação, e aí dificulta o contato, a mensagem. É só isso aí, não é capricho, é necessidade, tá? Então a gente pede esse silêncio. Vai ao banheiro, levanta e tal, né? Não arrasta as mesas, as cadeiras, e assim por diante. Esses cuidados são muito importantes. E durante, nada de conversa e nada de celular. Bom, seguindo adiante, vamos para o estudo. Vamos começar o estudo. Esse estudo, gente, ele já percorreu inúmeras casas espíritas, inúmeras cidades. Ele trata-se de um seminário para a gente poder, está dando condição para a gente poder estudar uma das coisas mais importantes para a humanidade, a indulgência. O mais interessante é que a indulgência é pouco estudada nas religiões, de modo geral, nos centros religiosos, nos centros filosóficos. Normalmente a indulgência, a gente fala assim, superficialmente sobre a indulgência e segue adiante. No nosso meio espírita, a gente tem que lavar a nossa roupa em casa mesmo, né, professor? No nosso meio espírita, nós estudamos muito, buscamos praticar muito, e dá certo isso, a caridade. Porque a caridade é o estandarte do espiritismo, é a bandeira, né? Que deveria ser de todos os segmentos religiosos no mundo. Nós estamos vendo aí a beleza que foi a obra e a vida do nosso irmão Papa Francisco, né? Como foi fraterno, como foi caridoso com as pessoas, caridoso no trato, no respeito, na atenção. Então, no nosso meio espírita, nós estudamos muito sobre caridade, porém, estudamos muito pouco sobre a indulgência. E a indulgência é a parte mais importante
para nós que somos espíritos criados por Deus, e Deus nos criou para viver em sociedade. Isso quer dizer que eu preciso ter a interação social com as pessoas do mundo, seja parentes, conhecidos, mas na maioria das vezes com desconhecidos. E quando eu tenho a interação social pessoal, a gente tem que lembrar que as pessoas não são só os encarnados, são também os desencarnados, né? E olha que desencarnado o volume é muito maior do que nós encarnados. Então essa relação no cotidiano, ela é intensa, e por ser intensa, a necessidade da indulgência se apresenta aí também com muita intensidade. Por isso, nós vamos refletir hoje, iniciando um estudo que vocês vão dar continuidade, né, para seguir adiante. Muito bem. A indulgência, quando eu estava preparando essa arte, quem nos conhece sabe que a gente usa a criação de arte e tal para ilustrar alguma das nossas palestras ou dos nossos estudos. Em seminários, em congressos, a gente utiliza muito o recurso tecnológico, e é um recurso que nos auxilia na pedagogia. Então, é um instrumento que nos auxilia no ensino e no aprendizado. Na maioria das vezes a gente faz as palestras utilizando a intuição, a legitimidade, a inspiração e as orientações dos efeitos mediúnicos. E aí a gente fala naturalmente. Mas para esse com recursos pedagógicos, eletrônicos, né? E normalmente a gente busca uma imagem para poder simbolizar aquilo que é o tema a ser estudado. E a gente trabalha as artes, né? E todo o nosso estudo, eu e a Aninha, toda a nossa preparação se faz no nosso lar, entre eu e ela, mas em especial com os contatos com os espíritos amigos. Quem também nos conhece sabe que nas madrugadas eu não durmo, eu estou sempre interligado com a parte espiritual e recebendo mensagem, conversando, discutindo, trabalhando, preparando textos e assim por diante. E nesse dia eu estava procurando, pensei, pesquisei para contelar qual que é o símbolo da indulgência. Não encontrei. Não sabíamos o símbolo da indulgência, né? E aí fui pensar que símbolo que eu vou utilizar. Na madrugada, uma amiga do plano espiritual, uma professora que me orienta muitos estudos, ela se apresentou e eu falei para ela: me ajuda aí, qual que eu posso usar para simbolizar a indulgência? Ela falou assim: a pomba da paz, a pomba branca. Aí eu falei para ela assim: mas minha irmã, a pomba branca é símbolo da paz. É da paz. Aí ela falou assim: não, mas use a pomba branca nesse trabalho. Aí eu falei: tudo bem, vou obedecer a espiritualidade, mais sabe do que eu, né? Aí fui trabalhar na montagem. Mas mesmo assim eu questionei. E eu perguntei a ela: mas por que você está me indicando a pomba o símbolo da paz, né? Aí ela respondeu: porque a indulgência é o caminho para a paz. Isso é de uma grandeza inimaginável. Toda indulgência praticada constrói a paz. Se eu quero ter paz nas minhas relações pessoais, de qualquer lugar, basta eu ser indulgente. Se eu quero implantar a paz no meu lar, com os meus, com aqueles irmãos que compartilham no nosso lar, se eu quero implantar a paz, que eu seja indulgente o tempo todo. Ao sermos indulgentes, nós estamos no caminho da paz. Nós estamos construindo a paz. Se todos nós fôssemos indulgentes, não haveria agressões, violências, discussões afetivas, não existiria guerra entre as nações e entre os povos. A prática da política seria totalmente diferente. Seria a escolha, o voto, não mais
por certas questões materiais, mas sim por compreender que aquele irmão estará mais apto para desenvolver o bem comum com todos nós. Portanto, a indulgência, ela é importante. E aí a entidade nos lembra, passando para nós, certo? A questão do Livro dos Espíritos, que trata a respeito. Allan Kardec pergunta para o Espírito de Verdade, quando estava codificando a doutrina, pergunta para o Espírito de Verdade qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. E aí o Espírito nos instrui a respeito. Como é que Jesus via e vê? Como é que Jesus nos orienta sobre a caridade? E aí ele responde: benevolência para com todos. Benevolência, ser bom para com todos. Mas é com todos, não é só com todos da nossa família, nem com todos os meus amigos, nem com todos do meu grupo religioso, é com todos. Com todo mundo, de forma sem fazer escolha, sermos bons e praticarmos a bondade com qualquer um, o tempo todo. Depois ele vai concluir: indulgência para com as imperfeições alheias. Aí ele insere a indulgência. Porque a indulgência é quando a gente respeita e busca entender as falhas das pessoas, o porquê que elas falharam, porque não existe ser mal no mundo. Deus não criaria ninguém que fosse mal, porque Ele é o bem em essência. Não existe maldade, existe ausência de bem. Aonde existe o bem, não existe a maldade. Portanto, a maldade não tem a existência própria. Não existe trevas, existe ausência de luz. É impossível jogar um facho de trevas aqui dentro, porque nós temos a luz do sol dentro dessa luz, e daqui a pouco vai ter a luz aqui. Por isso, a gente tem que entender as dificuldades que nós temos nas nossas relações. E aquelas atitudes que muitas das vezes nos contraria profundamente, que nós chamamos de aflições, nós temos que entender que aquele que assim pratica, não é porque ele é mau, é porque ele está na escuridão do desconhecimento. Não existe, portanto, ignorância. Existe falta de conhecimento. A sabedoria dissipa a presença da ignorância. André Luiz, quando estava lá no plano espiritual, ele foi numa reunião importantíssima, levaram ele para assistir uma palestra. E nesse dia, os espíritos, muitos espíritos lá numa praça enorme no nosso lar, e aí então o espírito vem de dimensões espirituais sublimes, muito elevadas, e desce ele envolto de uma luz que a gente não tem como imaginar. E todos sentiram a paz daquela vibração daquele espírito. E aí o espírito vem e passa aquelas mensagens mais doces, mais sublimes para todas as pessoas. Aí André Luiz vira para o seu mentor, Paulo, e fala para ele assim: mas como? Um espírito de tamanha grandeza, de tamanha sabedoria, vem aqui para nós, falar conosco. Paulo vira para ele e fala assim: André, a sabedoria deve existir para a ignorância. Ou seja, tudo que nós conhecemos e sabemos não é para a gente viver dentro de academias intelectualizadas nos nossos pequenos grupos. É para que a gente possa disseminar esses conhecimentos, para que aquele que esteja na vivência da ignorância, ao assimilar conceitos sublimados, eles possam modificar a maneira de pensar e passar daí adiante a não ser mais ignorante, mas sim dominadores de conhecimento. Por isso, nós temos que ter essa compreensão,
que a indulgência nos cobra que a gente compreenda a dificuldade dos nossos semelhantes e busque entender por que ele está praticando o erro, né? E por fim, o perdão das ofensas, né? Onde existe perdão, as ofensas desaparecem. Mas o mais interessante que a gente tem que lembrar é que é o seguinte: por mais sublime que seja o perdão, e ele o é, lembra que Jesus nos falou, perdoai 7 vezes, né? 70 vezes 7, ou seja, a vida inteira. Ele está querendo, ele tem um símbolo de números, mas é que a gente tem que perdoar o tempo todo, viver para o perdão, né? Por mais que a gente se esforce, um elemento vem contrariar e fazer com que a gente não sinta a vontade do perdão. Sabe qual é esse elemento? O nosso orgulho. O perdão, ele surge como uma necessidade porque existe o orgulho. A pessoa que se sente ofendido, não é que o outro me ofendeu, eu é que me senti ofendido. Por exemplo, uma pessoa chega para mim e fala assim: Eurico, você é feio demais. Uai, e por que eu vou me irritar com ele? Porque está falando que eu sou feio. Eu sou mesmo. Ou posso ser bonito demais para uns, feio demais para os outros, e assim por diante. Então, para que eu vou reagir negativamente com aquilo outro? Só reage porque eu sou orgulhoso. Aí quando pelo caso do meu orgulho, eu me sinto ofendido. Aí quando eu me sinto ofendido, pronto, eu vou inalar ódio e desavença com aquela pessoa. Então, o que nós temos que aprender é substituir, certo? E não mais buscar a necessidade do perdão. Para isso, nós temos que eliminar o orgulho em nós. E isso vai demorar muito tempo, né? Eu acredito. Muito bem. Essa é a razão que esse Espírito nos falou. Por quê? Em 1949, quando surge a ONU, criou-se um departamento lá dentro daquele organismo internacional para abrigar pensadores, filósofos, professores, de todas as ordens, cientistas, pesquisadores e tudo mais, para ir descobrindo e montando um documento que possa ser estabelecido como a Carta da Paz. Um documento em que traria o ensinamento de como estabelecer paz nesse mundo em todos os povos e em todos os estados. Até hoje, tá muita gente pensando como fazer. Mas nesse interim, guerras estão acontecendo, né? Mas essa Carta da Paz já está conosco desde 1857, que é essa questão 886 do Livro dos Espíritos. Porque, veja bem, se a gente, se os povos, se nós fôssemos benevolentes para com todos, certo? Alguns países se enriquecem tanto, dá uma condição social de alimento, de saúde, de educação, de carros e de não sei o quê, de tanta riqueza material, em detrimento aos outros países, principalmente dos nossos irmãos da África, que vivem jogados na miséria, sem recurso nenhum no processo de evolução. Nós estamos sendo benevolentes? Se assim fizermos, de forma alguma, porque benevolência é para com todos. É onde eu vou compartilhar. E a gente só compartilha pela verdadeira caridade, né? Então, se eu sou benevolente, se nosso povo é benevolente entre si e também com os outros povos, se eu pratico a indulgência, compreendendo que o outro que está errando não é porque ele é mau, é porque ele está usando o campo da ignorância. E se eu aprender a não ter mais orgulho, para não ser necessitado de perdões, certo? A paz no mundo está colocada. Então a Carta da Paz já está conosco, certo? E nessa Carta da Paz, nós vamos ver que tem 3 faces. Tem a face da benevolência, da indulgência e do perdão. Vamos falar primeiro
benevolência, praticar a caridade, praticar a fraternidade, ser respeitoso com os nossos semelhantes, buscar sempre auxiliar aqueles que mais necessitam e, de preferência, como Jesus sempre nos ensinou, compartilharmos os pães. Porém, isso é muito perfeito, é ensinamento de Jesus, é o que nos faz felizes, na verdade, e é o que nós sabemos disso, né? Por isso é a bandeira do movimento espírita, caridade, em todos os sentidos. Mas caridade é o princípio da doação, da servidão, do compartilhamento, né? Do exercício da fraternidade. Mas, se nós formos observar, a caridade é a mais fácil de fazer. Nós já estamos dando conta de fazer um pouquinho, né? Nós, acho que nós todos, né? Já damos conta de fazer um pouquinho de caridade. Por quê? Porque nós compreendemos que nós podemos compartilhar aquilo que a gente já tem e que a gente não perde nada em doar. A gente faz é ganhar, né? Lembrando de Jesus quando ele disse: olhai os pássaros do céu, eles não voam, né? Não voam, mas Deus provê a todos. Portanto, todos nós somos providos. Não é por causa de ser aquele profissional importante que sabe as coisas, não, porque Deus deu os caminhos, deu as condições. Mas por que Deus mais para um, menos para o outro? Para aquele que recebe mais, poder compartilhar com o outro. Então, a caridade é a parte mais fácil. O perdão, extremamente difícil. Né? Extremamente difícil. E a indulgência, mais difícil ainda. E é o tema que nós vamos refletir. Vejamos. Por que é difícil ser indulgente? Por que é difícil praticar? Primeiro, porque nós não estudamos muito sobre indulgência. E nem nos analisamos. Joana de Anjos nos ensina uma coisa importante. Estuda é importante. Mas não só. Estuda e estuda-te. Nos analisarmos. Como é que estou? Se eu estou sendo indulgente ou não? A gente pode começar isso fazendo análise nossa em família. Como é que eu estou sendo indulgente com a esposa, com o marido, com os filhos? Né? Bom, mas nós vamos verificar que a indulgência é difícil. Por quê? Porque a caridade, eu vou doar aquilo que eu já tenho. Então eu tenho a consciência do que eu tenho e do que eu vou buscar para poder compor em mim, para poder auxiliar. Então isso aqui já tem. A indulgência não. Porque o que acontece? Nós relacionamos com pessoas encarnadas de inúmeras condições, evoluções intelectuais, morais e espirituais. Cada um pensa de um jeito, cada um tem um sentimento, cada um tem as suas próprias experiências. Ninguém é melhor e nem pior do que o outro. Apenas tem suas características. Então, eu me relaciono o dia todo e me relaciono com situações, com pessoas que eu nunca imaginava que pudesse acontecer no instante seguinte. E aí, o que acontece? A gente está sujeito o tempo todinho de sofrer agressões, desrespeito, violências, contrariedades e assim por diante. E para cada situação que apresenta na nossa vida, nós temos que estarmos dispostos a praticar a indulgência, compreender o porquê que aquela pessoa está errando comigo, naquele momento, naquela situação. E olha o tanto de coisa que acontece. E não só observar o que o outro está fazendo comigo, mas também o que eu estou fazendo comigo. Porque quando eu agrido uma pessoa, quando eu violento, quando eu desrespeito, quando eu pratico atos de insanidade com qualquer ser, encarnado ou desencarnado, eu estou contrariando a minha própria existência. Porque eu
eu estou assumindo responsabilidades por atos indevidos. Então, o processo da indulgência é tão complexo e requer de nós estarmos atentos todo o tempo todinho. Sabe por quê? A caridade, ela acontece por um mecanismo que nós já desenvolvemos pela nossa evolução moral e espiritual, que se chama piedade. Esse sentimento que muita gente não gosta de ter, mas que é de uma importância. Por quê? A piedade é quando eu convivo com as dores alheias. E ao conviver com as dores alheias, eu sou tocado para a necessidade de ajudar as pessoas. Todos nós, quando vemos um ato de justiça, um ato de sofrimento, seja lá de quem for, a gente é tocado e nós sentimos piedade. E quando a piedade surge, ela movimenta em nós algo de muita importância, que é a vontade, a boa vontade e a necessidade de praticar a caridade. Eu vejo alguém sofrer, eu sinto as dores daquela pessoa, eu estou convivendo com as dores alheias. Naquele momento eu sinto piedade e de imediato eu falo, eu vou ajudar. Aí eu vou praticar, acho um jeitinho qualquer. Se eu não tenho recursos materiais, eu tenho recursos da prece, o recurso das vibrações, o recurso de projetar fluidos e energias positivas com nossos desejos para que aquela pessoa melhore ou saia daquela situação. Por isso, a caridade, ela já tem o botão que acessa, mas a indulgência não. Porque cada hora é uma situação, um estranho ou outro. Então nós precisamos andar com aquilo ali, chama-se interruptor. O interruptor é quando a gente precisa de luz aqui, parece que a gente está precisando, né? Precisa de luz, a gente vai lá no interruptor e liga. Alguém pode fazer a caridade de ligar ali? Né? Então, o interruptor, eita, surgiu a luz, acabou, não tem treva. Né? O interruptor, nós precisamos estar com ele disponível, a vontade de ser indulgente, certo? Vontade de ser indulgente. E o perdão das ofensas, ele é atalhado aí no meio do caminho. Por quê? Se eu estou sendo indulgente, praticando a indulgência, eu elimino a contenda. Alguém me fere, eu busco compreender, mas o meu irmão está fazendo isso comigo, ele é filho de Deus, ele é meu irmão, é porque ele está com algum problema, ou ele está no campo do sofrimento, da ignorância. Quando eu assim compreendo, eu evito de me sentir ofendido, certo? E portanto, eu não vou cobrar o perdão. O perdão deixa de ser necessário, porque não vai existir a ofensa. Então, a indulgência é um dos mecanismos mais perfeitos da evolução espiritual que nós devemos buscar e andar com o interruptor o tempo todinho conosco, né? O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz todo o ensinamento de Jesus. Ele fala da caridade, da indulgência, da fraternidade, do perdão e etc. Né? Todo. O nosso Evangelho, para quem não é espírita, talvez não conheça, é o mesmo Evangelho de Jesus. Não existe Evangelho. Aliás, Allan Kardec e sua esposa Amélia Gabriele Gabi e seus companheiros no plano espiritual e material, eles não criaram uma religião, igual muitas pessoas falam assim, a religião de Kardec, o espiritismo de Kardec. Não, Kardec não criou nada. Ele interpretou juntamente com os espíritos superiores e promoveu a codificação, a organização de forma mais entendível dos ensinamentos de Jesus. Portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo Evangelho de Jesus, de todas as religiões. Só que ele não trata de dogmas, só trata de valores morais. Foi selecionado o campo da moral, e aí os Espíritos vieram para nós, dando instruções
para a gente ter mais facilidade de compreensão das mensagens de Jesus. É o auxílio pedagógico que nós chamamos de doutrina espírita. O Evangelho, portanto, é assim. E nesse Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, no item 16, 17 e 18, ele trata sobre a indulgência. Allan Kardec e sua esposa, que quando eles estavam codificando o Evangelho segundo o Espiritismo, eles escolheram 3 mensagens de espíritos que nos traz instruções a respeito da indulgência. Certo? O primeiro espírito, a primeira mensagem que está lá no Evangelho, é a mensagem de um espírito chamado José. A gente não sabe se é o José de Jesus, pai de Jesus, ou se é um outro José qualquer, né? É um José que pratica o bem e pensa no bem. Então, Espírito José. A segunda mensagem é de um outro espírito que se apresentou com o nome de João. E a terceira mensagem, o espírito se apresenta com o nome de Frei, em francês. Os 2 últimos, João e Frei, foram o bispo da Igreja Católica em Bordeaux, naquela época, antes, né? E eles desencarnaram e vieram trazer mensagem. Allan Kardec pega 3 mensagens, portanto, que foram recebidas numa reunião mediúnica, na época que estava codificando a doutrina espírita, lá em Bordeaux, na cidade de Bordeaux, e trouxe para o Evangelho. Nós não vamos lê-las e nem tratar a respeito. E sabem por quê? Porque nós vamos deixar como tarefinha de casa para cada um de vocês. Quando encerrar aqui o estudo, for para casa, pega o Evangelho, capítulo 10, versículos 16, 17 e 18. 3 mensagens, vocês vão dar uma estudadinha lá dentro. Se por acaso não der tempo hoje, talvez alguém tenha que assistir a novela, não sei, né? Se não der tempo, né? Não deixe de ler amanhã. Logo cedinho, para evitar a gente arrumar desculpa de não ter lido, né? Então, todo mundo fazer a tarefinha hoje, amanhã, lá estudando o Evangelho. Tá bom? Combinados? Vocês não estão combinando comigo, não. Vocês estão combinando com essa entidade que está aqui ao lado mesmo. Viu? Muito bem. Está aqui o Evangelho, mas eu trouxe um trechinho da primeira mensagem do primeiro Espírito, né? José. Olha o que José fala para nós. A indulgência, capítulo 10, item 16, 17 e 18. Agora todo mundo já sabe, né? Espíritas, nós, todos nós também, queremos vos falar hoje da indulgência. Este sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem isso. Por que bem poucos de nós fazemos isso? Porque bem pouco de nós estudamos sobre a indulgência e nos analisamos como é que nós estamos perante esse sentimento tão doce e tão fraternal, que a princípio a gente acha que é ruim, mas depois a gente vê a beleza, o sentimento mais gostoso quando a gente pratica a indulgência com qualquer pessoa. A gente se sente muito feliz, né? Muito bem. Sendo assim, é importante a gente refletir. Jesus já tinha nos ensinado essa preciosidade. Naquele momento, olha que Jesus foi desrespeitado, desmoralizado, agredido na sua honra, agredido no seu corpo, agredido e violentado de várias formas pela humanidade, pela ignorância de nós, humanidade.
e depois daquele sofrimento atroz que foi imposto a ele, naquele caminhar, naquela direção. Às 15 horas da tarde, depois de ter sido afixado na cruz, um sofrimento muito grande, e o desencarne, ou a morte do corpo físico, na crucificação, ela é muito sofrida, porque ela abala as condições psíquicas de forma muito profunda em todos nós, porque ela é lenta e vai acabando um pouco. Jesus, naquele momento, olha para os céus, era 3 horas da tarde, e diz a Deus: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Que exemplo de Deus! Que coisa mais linda! Jesus poderia ter tido, naquele momento, a seguinte fala: eu os perdoo. Mas ele não se sentiu nem ofendido por tudo aquilo que a humanidade fez com ele. Ele não se sentiu ofendido. Portanto, ele não precisava perdoar ninguém. Ele sabia que ele estava cumprindo um papel exemplar de ensinamentos. E o ensinamento naquele instante foi mostrar para a humanidade a beleza da indiferença. Quando ele fala: Senhor, esse povo aí está me judiando, eles são crianças espirituais, não sabem o que fazem. Imagine se todos nós fizéssemos isso com todas as pessoas no dia a dia, por todo esse planeta. Que beleza que seria esse mundo já. Mas ao contrário, quando a pessoa nos alfineta com um alfinetinho desse tamanhozinho, a gente já reage de uma forma brutal. Por isso, Jesus estava naquele instante nos ensinando uma coisa muito importante que se chama indulgência pela manifestação divina. A indulgência pela manifestação divina é muito importante que a gente observar. Nós todos erramos o tempo todo, porque estamos ainda como espíritos maturos, nós estamos no caminhar do processo evolutivo. E não somos mais crianças, mas já somos aquele semi-adulto ou semi-jovem espiritualmente. Já temos alguns conceitos e temos responsabilidades. Então nós estamos nesse caminhar. E todos nós erramos ainda. E todas as vezes nós pedimos a Deus, inclusive na oração do Pai Nosso, a gente pede a Ele que Ele nos perdoe. E Deus nos perdoa, tem indulgência para que todos nós, o tempo todo, com todos os nossos equívocos, e busca nos servir de tudo. É que a gente esquece, não observa. Mas a indulgência pela providência ou manifestação divina, ela existe o tempo todo, todos nós, sem exceção. A outra indulgência compete a nós. Jesus nos ensina todo aquele ensinamento dele para podermos ser indulgentes. Então comporta a nós também. A indulgência pela ação das pessoas, nós, encarnados e desencarnados, né? Muito bem. E aí é necessário que a gente faça reflexão sobre a indulgência. Quando a gente busca a indulgência divina, tem várias formas, mas a forma mais correta é buscar a indulgência divina pelo nosso reconhecimento do erro. E aí esse processo Jesus chamava de techuvá. E isso faz parte de uma tradição religiosa, né? Lá judaica, lá da época de Cristo, um pouco antes da época de Cristo. Techuvá é um procedimento que no judaísmo, e a gente tem que admirá-los por isso, no judaísmo é um processo que busca a autotransformação ética, que consiste em reconhecer os erros cometidos e se arrepender. Sabe quem nos ensinou esse tipo? A autotransformação ética?
erros. Santo Agostinho. Santo Agostinho, tá, inclusive a sua mensagem no livro dos Espíritos, quando ele nos ensina, e ele me deu o exemplo. Eu fazia todos os dias, ele falava. Chegava à noite, eu ia pensar o que eu fiz durante o dia. E depois que eu analisava, eu identificava os erros. E ele fala da importância de a gente fazer isso. Mas a gente faz isso normalmente uma vez por ano, né? No dia 31 de dezembro, véspera do ano novo, a gente dá uma paradinha e faz assim: esse próximo ano eu vou multiplicar, eu vou largar de fumar, vou largar não sei o quê, vou largar não sei o quê, vai largar. No dia seguinte volta tudo para o mesmo lugar. É assim. Então, há uma necessidade da revisão dos nossos atos. Santo Agostinho nos ensina isso. Lá, eles fazem isso. É um tema central do judaísmo e é abordado durante 10 dias de Teshuvah. Todo ano, os judeus, até hoje, eles respeitam muito isso, no dia de Rosh Hashanah é o dia que eles reconhecem o dia que Deus criou o universo. Mas eles comemoram também o ano novo judaico, Rosh Hashanah. Ele inicia, são 10 dias, inicia numa sexta-feira às 18 horas. E nesses 10 dias, eles passam, certo, mais recolhidos, continua a vida, o trabalho, mas diferente. Eles passam mais recolhidos. Eles eliminam as refeições durante o dia, só água, né, alguma coisa muito eficaz. Os alimentos depois das 18 horas da noite também são próprios, suaves. Não praticam nenhuma atividade que usa instrumento eletrônico, nem celular, nem computador, nada disso. Não ligam televisão, assim por diante. São deles. Tem essa prática durante 10 dias. Nesses 10 dias, eles ficam em orações e em meditação e em revisão da sua existência, analisando como é que eu estou, se eu estou seguindo os ensinamentos corretos, se eu estou isso, chama-se 10 dias de Teshuvah. No 8º dia, começa na sexta, passa sábado, domingo, a semana, aí no outro semana, no sábado, tem o Sabat Teshuvah. É quando eles encerram os 10 dias de reflexões. E aí eles, reunidos nos templos religiosos, buscam com várias orações, buscam entrar em contato com Deus e pedir a Deus que os perdoe daqueles erros que eles identificaram. E fazem a proposta a Deus de não mais continuar. O importante não é só identificar o erro, é não dar continuidade ao erro. Quando Santo Agostinho nos ensina, ele nos ensina que nós devemos fazer a revisão, verificar aquilo que eu errei, para evitar dar continuidade na minha vida naquele erro. Mas também ele nos ensina que nós devemos parar e analisar aquilo de bom que eu fiz, porque nós já fazemos algumas coisas boas, não para nos envaidecer, mas sim para que eu possa potencializar e aumentar cada vez mais os atos de bondade que eu aprendi a fazer. Por isso, nesses 10 dias, eles fazem essas propostas. No sábado, então, que é o Sabat Teshuvah, eles se reúnem, oram, e aí se preparam, porque no domingo tem o dia de Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão. Aí eles se sentem dignos de receber a indulgência de Deus, o perdão divino pelos erros cometidos. Né? Jesus vivenciou isso, porque Jesus era judeu e Jesus participou das atividades nas sinagogas, né? E também no templo de Salomão. Muito bem. A prática da indulgência, nós falamos que a gente busca
é providência divina. E agora nós vamos refletir que existe uma outra prática muito adotada pelo mundo todo, certo? Que é a busca da indulgência pela troca de praticar o bem. Essa indulgência é que a maioria de nós procura, e ela não é correta. Quer dizer que eu tenho que praticar o bem para trocar por algo errado que eu fiz? Não é esse o ensinamento. O ensinamento é ao reconhecer o erro, a gente modificar a nossa disposição de errar novamente e cumprir. Mas existe uma troca, uma barganha, certo? E no nosso meio espírita também nós temos. Não é só aqueles irmãos que andam léguas de joelho, ou que sobem escadas de joelho para poder ser merecedor de perdão, certo? Ou que fazem promessas e mais promessas de não cortar o cabelo nunca, não sei o que, tal. É tanta coisa que a gente inventa para dar uma trocadinha com Deus, né? E nós espíritas também fazemos isso. Fazemos sim. E não é maldade, é falta de conhecimento. Vejamos, quantas vezes a gente ouve nas casas espíritas, em palestras, palestrantes, não sei se algum dia eu falei isso, né? Palestrante que diz o seguinte: gente, vamos fazer caridade, vamos ser irmãos, vamos ser fraternos, vamos fazer a caridade para que depois, quando a gente desencarnar, a gente vai para o céu não existe. Para onde? Aí. Para o nosso lar. O Espírito está no nosso lar. Depois que Chico Xavier e André Luiz revelou a beleza do nosso lar, né, etc., muitos de nós estão fazendo caridade para poder ser merecedor de ir para o nosso lar. Mas isso é muito bonito, né? Mas isso é comprar terreno no céu. É barganhar com Deus. É trocar com Deus. Senhor, eu estou fazendo a caridade aqui, ó, mas ó, meu terreno lá, hein? Olha aqui. É errado. A gente tem que fazer o bem, porque o bem é a essência da vida. Nós temos que fazer o bem para poder cumprir com aquele princípio de Deus, que é o maior princípio, que é a existência do amor de todos nós. É a revigoração do amor pelos atos de bondade. E simplesmente isso. Mas a humanidade, ao longo de muito tempo, vem praticando essa troca, a indulgência pela troca. Precisamos saber se nós estamos praticando indulgência, ou bondade, ou caridade, para receber alguma coisa.